tarde a todos. Agradecer à PSEP o convite para estar aqui presente, em particular ao Dr. Alberto Melo. É um orgulho para mim poder participar nesta sessão. Cumprimentar também os meus colegas de painel. E eu vou tentar ser muito sintético e, portanto, passar pelas principais ideias que gostava de partilhar convosco, de modo a cumprir o tempo que está estabelecido. E começava aqui com esta passagem de uma música do Jorge Palma, que eu, de vez em quando, calha-me a oportunidade de ter que fazer uma intervenção nesta área. E numa das últimas sessões procurei um mote para aquilo que era o meu sentimento relativamente à questão da educação de adultos. E pareceu-me que isto representava bem o que na altura eu sentia que se vivia. E ai, Portugal, Portugal, de que é que tu estás à espera? Tens o pé numa galera e outro no fundo do mar. E, no fundo, o que é que isto procura representar, esta metáfora? Um Portugal a duas velocidades, um Portugal qualificado, um Portugal jovem, que neste momento nem sequer conseguimos reter do ponto de vista das qualificações que vamos produzindo, e um Portugal vítima de alguns atrasos estruturais e que nós dificilmente, e que nós temos tido dificuldade em enfrentar e em reverter. E eu penso que este é um momento de desassossego, vá lá, que eu vos proponho e que eu julgo que deve servir de mote quando nós pensamos as questões da educação de adultos. E, olhando um olhar retrospectivo muito breve sobre o que foram os últimos momentos do ciclo político nesta área, eu deixava aqui uma ou duas interrogações. A primeira delas é esta: porquê negar? Que valores é que tem uma sociedade que nega, no fundo, o direito a aprender? E eu acho que, de alguma maneira, num passado muito recente, nós vivemos isto, não é? Vivemos um espírito de negação à oportunidade de aprender, à necessidade de manter viva essa oportunidade de aprender ao longo da vida. E baseado um pouco nesta segunda premissa, que é a declaração de uma espécie de prescrição, ou seja, aquela ideia de que há um tempo, uma idade quase própria. Esta aqui é uma passagem que eu retirei de uma intervenção de um governante, aprender na idade própria, e, portanto, é esta ideia que me parece que nós, de facto, necessitamos de combater e de reverter para que não tenhamos estes dois pés. E pensar que quando se perde a oportunidade na idade própria e depois não se volta a dar a oportunidade, não é só a escola que abandona, não é? Não é só a escola que abandona essa responsabilidade de educar, é o conjunto da sociedade, então, que assume esse abandono e que não está a criar condições de desenvolvimento para o país. E pensando nisso, e se olharmos para aquilo que é a proposta política da Agenda 2020 e da programação dos fundos estruturais, acho que podemos retirar rapidamente uma leitura de que ela propõe uma abordagem retro. É uma abordagem retro porque não ignora este problema e não propõe suficientes respostas para este problema e, de alguma maneira, incluiu um pequeno envelope financeiro e uma pequena programação dirigida a esta área, mas que é mais um disfarçar realmente de uma posição pouco favorável, aquilo que eu chamo um envelope anti-vergonha, mais do que propriamente uma aposta séria. E eu acho que, do ponto de vista daquilo que é a programação dos fundos comunitários e que são, no fundo, aquilo que pode alavancar a intervenção pública nesta área, o nosso ponto de partida naquilo que é a abertura de um novo ciclo é um ponto de partida não muito favorável. É um ponto em que eu acho que estamos, no fundo, e sem estratégia. E é a partir daqui que temos que começar a trabalhar e a reerguer os fundamentos de uma aposta nesta área. Como o meu painel é sobre mercado de economia e mercado de trabalho, eu propunha-vos que olhássemos para os dados da parte menos positiva do mercado de trabalho, ou seja, para os dados do desemprego. E, olhando para o número de desempregados inscritos no Instituto de Emprego em fevereiro de 2016,
nós percebemos aqui algumas coisas interessantes. O quadro cruza os desempregados registados de acordo com a idade e a sua escolaridade. E eu diria que ali a rosa temos 260 mil que são o reflexo do atraso estrutural das nossas qualificações. 260 mil pessoas que estão registadas no ficheiro do Instituto de Emprego e que têm, no máximo, o nono ano de escolaridade, no máximo. Mas se eu tirar os 70 mil que têm o terceiro ciclo, ficamos com perto de 200 mil pessoas que têm o segundo ciclo ou menos. E, portanto, este se calhar é o indicador um dos indicadores que melhor mostra. Nós podemos extrapolar isto para o mercado de trabalho, abrangendo aqueles que estão empregados. A fotografia não será muito diferente, mas isto mostra bem o problema que temos e a necessidade de criar uma resposta. Se olharmos para o que está a verde, aquele valor dos 32 mil mais dos 39 mil, percebemos que, além da dimensão estrutural das baixas qualificações, criada no passado, nós ainda não conseguimos estancar a produção de baixas qualificações e, portanto, ali a ver estão os jovens que ainda têm muito baixas qualificações e que estão no mercado de trabalho, e neste caso estes estão desempregados. E é espantoso que na população com menos de 34 anos, mas sobretudo ali podemos pensar entre os 20 e os 30 anos, temos 30 mil jovens que ainda não têm mais do que o segundo ciclo. E, portanto, isto significa que continuamos a alimentar a produção de baixas qualificações e que a política pública ainda não é completamente efetiva neste domínio. Eu acho que é para isto que nós temos que olhar e que dar resposta. E quando pensamos em mercado de trabalho, necessariamente a primeira preocupação é aquela. A primeira preocupação é que nós temos muitos que têm o primeiro ciclo, não têm o primeiro ciclo, uns têm o primeiro ciclo, têm o segundo ciclo. Temos que elevar o nível de escolaridade. Temos que elevar o nível de escolaridade daquelas pessoas, temos que promover. Nos jovens é inaceitável. Eu tive uma reunião quinta-feira com os meus colegas do Instituto de Emprego e disse, enquanto houver pinga de resistência, aqueles 32 mil não podem estar no ficheiro sem que nós criemos uma oportunidade de poderem concretizar o ensino secundário. E aos outros também é preciso criar uma oportunidade. Agora, as oportunidades têm que também ser diferentes. Têm que ser diferentes e têm que ser pensadas para o público, em função da escolaridade, em função da idade, e é esse trabalho que é difícil de fazer e que nós temos que construir. E queria mostrar com este quadro porque é que eu acho que a questão da escolaridade é muito importante. Aqui estão as taxas de empregabilidade das nossas medidas de ativas de emprego na área da formação. E o que é que podem observar? Elas variam, no primeiro quadro podem perceber, elas variam em função da modalidade. Há umas modalidades que são mais efetivas do que outras a fazer a transição para o mercado de trabalho. Variam mais em função da idade e variam muito mais em função da escolaridade da pessoa que, à saída da medida de política ativa. E, portanto, a escolaridade conta, o nível de qualificação é muito importante do ponto de vista do mercado de trabalho e nós temos que assumir isso no contexto das políticas de educação de adultos. Enfim, passado este olhar um pouco retrospectivo, acho que temos que também procurar aquilo que eu chamo um pequeno sobressalto de aprendizagem, que é, então, olhando um pouco para trás, e na minha modesta opinião, o que é que eu acho que são algumas lições e que poderiam ajudar a melhorar aquilo que pode ser a construção de uma política nesta área. E eu diria que na área da educação de adultos instalou dito de outra maneira, eu acho que nós não podemos ficar retidos por algumas dualidades de pensamento, de posicionamento, que às vezes são equívocas e que às vezes nos impedem um pouco de avançar. Cito aqui algumas delas. Opomos muito a questão da certificação à questão da aprendizagem. Opomos muito a formação de base à vocacionalização.
Opomos muito aquilo que é um trabalho mais de base individual e muito ligado à construção de competências com aquilo que é um trabalho mais social e comunitário e ao desenvolvimento das pessoas. Opomos muito o que é a aprendizagem ao longo da vida e, de algum modo, o que é a educação permanente. Eu, olhando para estes conceitos todos, sou capaz de dizer, eu percebo que os conceitos são importantes, percebo que as linhas programáticas são fundamentais, mas eu acho que há mais coisas que os aproxima do que coisas que os distancia. E diria que, olhando para trás, se calhar estas oposições serviram mais para criar alguma inação do ponto de vista das estratégias públicas nesta área do que para criar ação. E, nessa medida, parece-me que precisávamos de encontrar um espaço mais de síntese destas dualidades. Eu pergunto-me, o trabalhador, o cidadão, o educador, são papéis que nós vestimos com muita estanquicidade? São espaços de intervenção que são tão descontínuos assim? Aquilo que eu preciso para ser um bom educador não me serve para poder trabalhar bem. Aquilo que eu preciso para ser um cidadão é tão diferente daquilo que eu preciso para ser um trabalhador. Ou seja, no sentido de dizer, aquilo que é a minha formação, aquilo que eu aprendo na formação de base não me serve para o mercado de trabalho. Claro que serve, mas aquilo que eu aprendo para uma profissão é uma aprendizagem que se exclui quando eu estou no território da cidadania? Eu acho que não. E, portanto, creio que se criaram aqui algumas estanquicidades que eu julgo que era importante quebrar. O que me parece mais útil é perceber a quem dar formação de base, a quem dar as literacias, para depois poder dar, então, as aprendizagens mais vocacionais. A quem construir aprendizagem e a quem é que podemos trabalhar mais a certificação, porque a certificação é fundamental do ponto de vista da inserção profissional. Eu não consigo concorrer a um concurso na administração pública se não tiver, posso ter aprendido muito, mas se não tiver o meu certificado, não concorro e o lugar nunca me pode ser atribuído e o emprego que me pode proporcionar uma maior inclusão social nunca será meu. E, portanto, estas coisas julgo eu, temos que tentar combinar estas dimensões. E, por isso, parece-me que, olhando retrospectivamente, que seria útil criar uma cultura de síntese que dissuada muito desta retórica de oposições entre, de alguma maneira, às vezes até rótulos. E acho que para isso, e é uma crítica que me parece que é legítima fazer ao passado, precisamos de uma métrica de desenvolvimento diferente. Precisamos de uma métrica que não fale só de competitividade, que não fale só de trabalho, mas que também fale de cidadania, que também fale de cultura, que também fale de desenvolvimento de pessoas, que também fale da família. Precisamos de uma métrica mais abrangente do ponto de vista do desenvolvimento e da educação de adultos, mas ela tem que ser uma métrica inclusiva de todas as dimensões e não se pode opor, julgo, a métrica do desenvolvimento à métrica do mercado de trabalho, por exemplo, para sintetizar. Alguma reflexão retrospectiva, agora já a pensar no que poderiam ser propostas para um futuro melhor. Nós precisamos de participação. A participação das pessoas é um ativo inestimável para podermos responder àquele problema. Neste momento, eu creio que enfrentamos uma quebra de confiança porque descontinuámos uma aposta significativa e estamos a retomar caminhos. Não vai ser fácil reganhar esta confiança. Vamos ter que ganhar alguma escala, porque o problema não é pequeno, o problema é grande e, portanto, não se resolve de outra maneira. Mas precisamos de diversidade na forma como construímos a resposta ao problema e de participação, da participação de todos, de todos e de todas as estratégias, das mais formais e das mais informais. E eu acho que precisamos de uma pedagogia contemporânea sobre o que é a aprendizagem. E a nossa sociedade, a sociedade portuguesa, está muito afastada de perceber, acho, que a aprendizagem é um território mais rico na forma como se constrói, mais diverso, e está muito escolarizada no modo como olha para a aprendizagem. Parece-me importante construir aqui uma nova pedagogia. Que era importante equilibrar aquilo que é crítica sobre o que erramos ou o que fizemos menos bem com a valorização do que conseguimos, do que obtivemos. Penso que esta síntese é importante. E, voltando um pouco ao mercado de trabalho, eu diria que a desregulamentação das profissões deu um contributo muito negativo
para a aposta na qualificação de adultos, porque no fundo retirou aquilo que era um impulso vindo do mercado de trabalho. Convoco aqui também porque tem a ver com o tema do painel. O impulso que vindo do mercado de trabalho ajudava a proporcionar condições de aposta nesta área e que de alguma maneira a desregulamentação das profissões contribuiu para desinvestir. Então, o que é que poderia, na minha opinião, serem contributos para uma agenda? Em primeiro lugar, é preciso dizer que provavelmente uma década não chega, não é? E é importante que haja um programa, é importante que nós possamos fazer suceder a um programa outro programa, e fazer suceder ao nada um programa, isso é importante, mas era mais importante construir uma estratégia mais ambiciosa, uma estratégia para uma década. E por isso, haver um programa é bom, mas se houvesse uma estratégia era melhor. O que é que eu chamo uma estratégia? Uma estratégia é terá que ser algo mais participado, com objetivos mais amplos, com um tempo maior para a execução e mostra um maior imperativo político. E, portanto, é bom um programa, era melhor uma estratégia. Que tem que equilibrar, ela tem que ser romântica, porque temos que conquistar ganhos que não são tão instrumentais, mas tem que ser pragmática, portanto tem que haver aqui um equilíbrio. E eu acho que não podemos nunca ignorar a correlação entre baixas qualificações e desemprego, como aquele quadro mostra, e entre desemprego e exclusão, como todos sabemos. E, portanto, é preciso equilibrar estas ambições. E eu julgo que há um espaço da concertação social que é fundamental para afirmar esta estratégia e temos que chamar a concertação e os parceiros sociais a este território. Estou a acabar mesmo. E, portanto, agora, ainda mais telegraficamente, aspectos mais práticos que me parecem importantes. O foco na complementaridade entre os diferentes instrumentos. Os cursos EFA são uma ótima base de partida porque nos permitem avançar para a ação, mas não têm que só pôr as estratégias que não sejam estratégias vocacionais. As abordagens de base comunitárias são importantes e fundamentais porque estão mais ligadas ao contexto de desenvolvimento dos territórios e podem propor formas diferentes de trabalhar com as pessoas. Temos que ter tantas respostas quanto os problemas. Competências básicas, qualificação profissional, cidadania e cultura e por aí fora. A inovação metodológica que construímos ao longo de vários programas, não foi só nas novas oportunidades, foi em todo o percurso que fizemos, é um património que começou em 2000, é um património que temos que defender no contexto da renovação das políticas públicas. A qualificação de atores é imprescindível e o financiamento tem que ser conquistado, porque senão não haverá educação de adultos. E terminava, já que comecei com uma canção, que terminava citando uma pequena passagem, não vou entoar, que é para não borrar a pintura, de uma música do Caetano de Veloso, e que diz assim, portanto, a primeira é Portugal, Portugal, de que tens à espera, eu acho que nós devemos dizer, avisa lá que eu vou, e qualquer dia temos, então, uma resposta para este problema. Muito obrigado.